Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença para juntos adorarmos e bendizermos esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Cumprimentar a todos também com um bom dia esse abençoado, né, queridos? Amanheceu friozinho e o bom é, se nós deixássemos a nossa carne, ela ficaria dormindo até um pouco mais tarde, né? Mas nós temos que estarmos aqui sacrificando a carne e adorando esse Deus que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Vamos estarmos conectados com o Senhor nesta manhã de domingo esse, 23 de agosto. Para muitos que falam que o mês de agosto é muito comprido, é um mês longo, já está acabando, né, queridos? Falta apenas uma semana para estar encerrando o mês de agosto de 2020. E hoje nós estamos aqui com este privilégio de estarmos adorando e bendizendo esse Deus que é todo poderoso. Vamos estar orando. Ora comigo, você que está em casa, os irmãos que estão aqui. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, somos gratos a Ti, pelo Senhor nos permitimos estarmos aqui nesta manhã, para juntos adorarmos e enaltecermos e engrandecermos o Teu santo, eterno e poderoso nome. Pai, Senhor, permita-nos te adorarmos, permita-nos te louvarmos nesta manhã. Senhor, permita-nos falarmos contigo, Pai. Permita-nos aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor da glória. Abençoa, Deus, a cada irmão que já se faz presente aqui no templo, aqueles irmãos, Senhor, que estão saindo de casa, aqueles irmãos que estão viajando, aqueles irmãos que estão trabalhando e aqueles que não poderão estar aqui nesta manhã. Senhor, visita, Pai querido, a cada um, visita aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar sarando, ó Pai, e que o Senhor possa estar, Senhor, falando profundamente ao nosso coração, através da Tua mensagem, Senhor, da Tua palavra nessa manhã. Usa, Senhor, o Teu servo que estará transmitindo aos nossos corações, e que nós como receptores, ó Pai, possamos recebê-los de bom grado, que nós possamos estarmos com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Abençoa aqueles irmãos que estão aí, Senhor, na live, assistindo, ó Pai, que da escola dominical, cultuando-se de casa, meu Deus e meu Pai, e aqueles que não conectarão, Senhor, também traga um despertamento, ó Pai querido, a cada um, para que possa estar, Senhor Deus e querido, Senhor, com um desejo de estar aprendendo, Senhor, mais de Ti. Toque nos corações, Pai, traga um avivamento à Tua igreja, Pai. A Tua igreja precisa de um avivamento esse de despertamento. Senhor, em meio a esta crise de pandemia, a Tua igreja precisa despertar, Senhor. A Tua igreja precisa de um avivamento espiritual. Em nome de Jesus, abençoe mais uma vez essa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aos irmãos que estão aqui, aos que estão em casa, nós estaremos estudando a lição de número 8, 23 de agosto de 2020, que tem por título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Quantos concordam comigo com esse título? Você que está em casa e aos irmãos que estão aqui, tem por título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Isso é verdade, irmão. Temos que eliminarmos todas as causas, tudo aquilo que traz desunião, tudo aquilo que traz confusão, desentendimento, deve ser eliminada do meio do povo de Deus. Texto áureo, está lá em Salmo 183, versículo 1, aos irmãos que estão em casa. Salmo 183, versículo 1, todo mundo já sabe esse versículo da Bíblia que diz: "O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Que nós possamos estarmos praticando esse versículo 1 do Salmo 133. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá, para os irmãos já ir abrindo, em Neemias capítulo 5.
Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 13, viu, irmãos? Abre a sua Bíblia aí, Neemias capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Nós estaremos fazendo essa leitura, toda essa leitura, amém? Eu estarei lendo aqui a verdade prática, que diz: a união é uma força indispensável para a igreja. Está vendo, irmãos? Sem união nós não somos nada, precisamos estarmos unidos. E isso é uma força indispensável para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. O mundo precisa ver em nós esta união, queridos. O mundo tem que ver isso na igreja do Senhor, porque isso é testemunho para os que estão de fora e um estímulo para que a obra de Deus possa crescer mais e mais e frutificar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, Neemias capítulo 5, versículo 1 ao versículo 13, irmãos. Abra a sua Bíblia, eu estou dando um tempinho para os irmãos abrir a Bíblia, para que nós possamos todos participarmos dessa leitura. Neemias 5, versículo 1 ao versículo 13. Tem por título assim: os pobres murmuram contra os ricos, Neemias repreende estes últimos. Versículo 1: foi porém grande o clamor do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outras vezes vendereis vossos irmãos, ou vender-se-ia a nós? Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deverias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Versículo 11: restitui hoje, vós peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também os centésimos do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. Versículo 12: então disseram: restituí-los e nada procuremos deles, faremos como dizes. Então clamei, chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faria conforme esta palavra. Versículo 13, o último: também no meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez conforme esta palavra. Amém? Vamos estar orando. Deus, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra.
agora lida, ó Pai Santo. Meu Deus, que o Senhor possa falar profundamente aos corações, ó Pai, daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, que nós possamos estarmos com os nossos ouvidos, Senhor, aberto, atento àquilo que será ministrado nesta manhã, que o nosso coração, Senhor, possa estar receptivo pela Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa usar, Senhor, o pastor Paul, que estará ministrando, Senhor, a Tua mensagem nesta manhã, que ele possa ser um canal de bênção aos nossos corações, Senhor. Fala segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Pastor Paul está com a oportunidade de estar ministrando aos nossos corações nesta manhã. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cumprimentamos a todos vocês que estão aqui no templo e a todos também que estão em casa neste momento, participando conosco nesta lição. Cumprimentamos a todos vocês e desejamos que Deus abençoe a cada um de vocês e acompanhe cada um de nós nesta manhã, nesta lição, onde estamos estudando a palavra. E já estamos avançando muito, né? Já estamos no segunda parte do ano e os meses estão correndo para chegar ao final. E a crise também não para, a crise está avançando, está complicando cada dia mais. E isso é o objetivo pelo qual estamos estudando esse trimestre, essa lição. Os princípios divinos em tempos de crise. Pois reconhecemos que estamos em um momento de crise. É uma crise aguda, né, pela pandemia, onde tudo está um pouco mais abarado do que antes. Já tinha uma crise, mas era um pouco mais leve. Mas hoje em dia está mais complicado e nós vimos que cada dia parece estar complicando mais. Só que nessa lição, o objetivo é mostrar à igreja ou ao povo de Deus como Deus pode lidar no tempo de crise, com os tempos de crise, como Deus trabalha com o seu povo, com a sua nação, com a sua raça, né, no tempo de crise. Quer dizer, não é um fato de desânimo, não é um abandono, não é uma crise onde a gente não tem saída. Não, tem saída porque Deus está conosco. E essa lição traz para nós uma reflexão sobre um tempo de crise do povo de Israel e como Deus trabalhou para restaurar a sua nação, para retornar com a vida do seu povo. E, paralelamente conosco também, que estamos nesse tempo de crise, como povo de Deus, estamos vendo também que este mesmo Deus pode também trazer tudo ao normal para conosco também. Então, isso é para nós mostrar a nossa fé, colocar a nossa fé em Cristo, né? Para que nós possamos chegar a um renovo. E a nossa lição de hoje é que as causas da desunião devem ser eliminadas. Já estudamos várias lições já nesse trimestre, e agora nós chegamos num ponto crucial, num tempo muito importante diante de tudo que estava acontecendo para a restauração da nação israelita. Estamos num momento crucial onde aconteceu um problema, né? Aconteceu uma situação que talvez podia levar de novo a voltar para trás. E como foi tratado, como foi cuidado pelo Deus e também pelo líder que estava na frente desta nação, deste povo, desta obra. E hoje de manhã nessa lição vamos falar um pouquinho sobre a união no meio do povo de Deus, a sua importância, seu valor que tem conosco. E vamos ver uma ameaça que estava abalando a união do povo de Israel, qual era o problema e qual solução também que foi tomada para poder resolver esse problema. E depois como que foi esta situação. Então é isso que a gente tem realmente como objetivo dessa manhã, é ver a importância da união, o valor da união no meio do povo de Deus e essa ameaça que estava crescendo, que estava ameaçando a nação, que estava ameaçando o objetivo do povo de Deus
e como o líder Neemias tomou uma decisão. E nós temos nossa lição, que está em Neemias capítulo 5, nessa manhã, e nós lemos do versículo 1 a 13, mas seria bom se você puder ler até o final do capítulo, porque tem uma parte importante do versículo 14 até o final, mostrando também um pouco da liderança de Neemias, como ele era um homem que estava preocupado com o povo de Deus, como que ele se comportou como governador e o que ele fez diferentemente, comparando com os outros governadores que estavam na frente ou antes dele, né? Podemos ver tudo isso neste capítulo. Então é importante, se você puder ler do versículo 1 até o final do capítulo de Neemias, capítulo 5. Bom, vamos entrar na nossa lição de manhã, rapidamente. Vamos ver nossa primeira parte, que diz: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Aleluia. Bom, nós lembramos o povo de Israel que estava em cativeiro. Passou anos, né, numa terra estrangeira, e já estudamos como Deus deu projeto, deu profecia, tudo, para trazer o seu povo de volta à sua terra natal, à sua terra onde deveria estar. Nós sabemos disso. E nós lembramos também, nas lições nas lições que já passaram, que diante de tudo isso, na hora que vai voltar, não podia voltar qualquer um. O povo, qualquer um que cedisse Israel. Não, tinha um trabalho que foi feito para realmente identificar o povo que deve voltar para a terra israelita. E nós vimos nessas lições que tinha que fazer um cadastro. E nesse cadastro tinha que identificar realmente e absolutamente os verdadeiros judeus. Os verdadeiros judeus. Ou filhos que são filhos realmente de pai e mãe judeus. Não podia haver nenhuma pessoa ou ninguém ou que tem a dupla nacionalidade para voltar para a reconstrução da cidade. E nós lembramos que tinha até filhos de sacerdotes que não voltavam porque não eram totalmente judeus. Porque tem que ser realmente, absolutamente judeu. Então, o povo que estava voltando do cativeiro era uma nação, uma única raça de verdade judaica. Então isso faz com que podemos ver uma base da união aqui, porque todo mundo era irmãos, primos, uma nação perfeita. Tipo, um brasileiro que é nascido de um haitiano com uma brasileira, essa não foi reconhecido como um verdadeiro brasileiro. Então, se fosse o povo brasileiro, então esse não ia voltar para o Brasil, porque não era absolutamente filho de um brasileiro ou de uma brasileira. Então, quem voltava para a reconstrução da nação era povo exatamente isso, que tem pai e mãe judeus. Então, normalmente, quando nós estudamos isso, não tinha mistura. Como não tinha mistura, então o povo era completamente unido para a volta e reconstruir. Segunda coisa que formou essa base da união é o objetivo. O povo estava em opróbrio, estava em uma situação de desânimo ou de humilhação numa terra estrangeira como escravos, trabalhando para os outros, impostos deles, força deles estavam gastando para enriquecer outro país ou outro governo, enquanto o país deles estava tudo no chão, abandonado. Era uma humilhação. Então, o objetivo deles, que era a reconstrução da minha própria terra, da minha própria nação, reconstrução do nosso templo. Então, essa era um objetivo
era o plano de volta. Então todo mundo estava ligado a este plano, a este objetivo. Então essa formou também uma base para a união deles. Porque vamos voltar para uma única coisa, reconstruir. Então todos deviam unir nesta. E isso foi uma base também de volta. Outra coisa é o culto aos deuses, ao seu Deus. Por dizer, o povo estava numa terra estrangeira, trabalhando, então eles não tinham essa liberdade que eles tinham antes. Tinham o templo deles, o altar deles, tinha horário de culto deles, tinha semanas das festas deles, então tudo estava bem organizado segundo a lei de Deus. Mas no cativeiro, eles não tinham essa liberdade de cultuar a Deus a qualquer momento ou nas horas que eles acostumavam. Então, essa para eles era uma saudade. Eles queriam voltar a cultuar esse Deus na forma que foi prescrita, mas não tinha. Então, essa também foi a base de uma união entre eles. Voltamos para cultuar o nosso Deus segundo os nossos princípios. Isso também formar uma base. E além disso, todos experimentaram o avivamento, posso dizer. Experimentaram o despertamento que Deus colocou no coração do rei Ciro para mandar o povo de volta. Todos estavam completamente animados para voltar. Então esse despertamento vai em todo mundo. Então o povo de Israel que voltou para Judá, nesse momento, eles estavam completamente unidos para fazer a obra acontecer. Não tinha problema, não tinha inimigos dentro deles, dentro da nação, não tinha divisão, não tinha nada, tudo estava bem. Por isso, gente, você vai ver na obra, trabalha durante o dia e à noite, todos estavam lá com armas na mão para cuidar do que foi feito. À noite ninguém dormia. De dia está trabalhando e à noite todo mundo fica em acampamento, cuidando da obra, cuidando um dos outros, para que o inimigo não entre no país. Então, essa união estava com eles na obra e na segurança. Então, o povo estava completamente ligado à obra de Deus, à nação. Então, essa era completamente a base desta união do povo de Israel. E o que nós tem a ver com isso? O que temos a ver com isso, como igreja hoje? Será que tem uma importância essa união também para a igreja, para o povo de Deus? Sim, tem a ver conosco. Por quê? Nós vimos que eles também tinham uma única fé em Deus, porque estavam servindo um único Deus. E nós também servimos esse mesmo Deus que eles estavam servindo nessa época. Estamos com essa mesma ligação que eles tinham da fé está em nós. E essa união para nós também é absolutamente importante, porque nenhuma igreja vai conseguir se sustentar quando não tiver uma união entre todos que fazem parte dessa igreja. Se não tiver uma boa ligação, uma boa comunhão entre nós, que seja no meio dos líderes ou no meio do povo, não vai ter uma sustentação da igreja, não vai ter o crescimento da igreja, não vai ter o desenvolvimento da igreja. Que seja o crescimento espiritual, ou crescimento numérico, crescimento financeiro, não vai ter nada disso. Porque o que vai levar o povo de Deus ao crescimento é essa união, comunhão que tem entre nós. E normalmente a igreja precisa também viver desta união. E o que é a base também da união para a igreja? O que é a base da união para a igreja? Nós vimos o que era a base da união para o povo de Israel. E para nós hoje, todos nós experimentamos um novo nascimento. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. Então todos nós nascemos de novo. Porque quando entramos em Cristo, quando aceitamos Jesus,
nós recomeçamos uma nova vida. Então isso faz com que todos nós somos novos nascidos em Cristo. Temos uma nova vida, um novo começo. Então eu estou iniciando a minha vida, você está iniciando a sua vida. Então isso faz com que estamos no mesmo nível de uma nova vida. Então isso para nós suscita a união entre nós. Eu me lembro, quando saímos do Haiti para vir para cá, em grupo, todos nós chegamos aqui para recomeçar uma nova vida. E estávamos prontos, completamente unidos para ajudar um ao outro. Para que todos possam chegar ao objetivo que chegamos aqui no Brasil. Todos andamos juntos, estudamos juntos, todos estavam prontos a ajudar quem está com dificuldade, que seja no português ou numa matéria. Se está na minha área, eu vou lá ajudar, o outro vem para me ajudar. Assim, a gente se lida desta forma para que todos possam chegar ao objetivo. Essa união, porque estamos iniciando um novo nascimento, uma nova vida num país estrangeiro. Então, isso era a nossa base da união, até que todos possam voar sozinhos. Então, isso é importante. E na igreja também, quando nós estamos em Cristo, estamos começando uma nova vida. E nós precisamos de ajuda um dos outros para poder crescer na fé. E isso precisa nos animar para conviver em perfeita união, para me ajudar a crescer. E eu te ajudo a crescer. Nós sabemos disso. E além disso, quem está chegando na igreja, gente, como novo convertido, precisa de mim, precisa de você. Tem muita gente que sai da igreja, é porque não tem essa união que permita, ou ninguém perguntando, ninguém faça uma ligação, ninguém se junta a ninguém nessa caminhada. E aí a pessoa vem e vai, porque falta essa união entre nós. E isso deve ser nossa base de trabalho, a união. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo quebrou a muralha. Hoje em dia, na igreja não deve ter classes sociais. Existem, entre aspas, na sociedade. Mas quando chegamos aqui, nós precisamos saber, Deus já derrubou a muralha que separou judeus de outras nações. Então não deve haver essas fases. Todos nós somos iguais. Isso é a base da nossa união. A igualdade entre todos. Igualdade entre irmão e irmã. Igualdade entre pastor e obreiro e membros da igreja. Igualdade entre nós. E nós precisamos entender que qualquer posição que eu estou ocupando numa igreja, isso não significa que eu sou superior a ninguém. Mas não, somos iguais diante de Deus. E isso é a nossa base da união. Isso é para o crescimento da nossa igreja. Somos uma família única em Cristo Jesus. Uhum. Exatamente. Uhum. Essa união. Essa ajuda comunitária, ajuda solidária também, né? Porque há pessoas que naquela época lá não existia ajuda solidária, não aceitava os samaritanos nem que é o povo, né? Exatamente. Obrigado, pastor Francimar,
participação e ajuda. E o que o pastor acabou de dizer aqui, nós vimos aqui também na nossa lição. A nossa base da união é esta. É porque não se baseia na nacionalidade, gente. Não tem a questão de nacionalidade para a igreja. Não tem a questão de nível social ou cultural. Não deve existir nada disso que pode dividir a igreja. Se eu sou do Haiti, se você é do Brasil, se você é da Europa, isso não importa. O que importa, somos uns em Cristo. Somos um em Cristo. Não deve haver a diferença de classe social. Não, esse irmão, tem um grupo de empresários aqui. Essa é o grupo de empresários da igreja, que está sempre juntos. E o grupo de pobres estão sempre juntos. Não, essa classe é a classe intelectual da igreja. Quem tem diplomas, mestrado, doutorado. E essa não, só um grupinho aí de pessoas que nem sabem nem ler nem escrever. Então isso, na igreja não pode haver essas coisas. A cultura não pode nos dividir. A nacionalidade não pode nos dividir. O nível de formação intelectual não pode nos dividir. O nível financeiro não pode nos dividir. A igreja não é isso. A igreja tem todo mundo, mas tudo é para complementar um ao outro. Gente, imagine uma igreja que não tem nenhum empresário, todo mundo é pobre. Quem vai manter essa igreja em sustento? E imagine também uma igreja que todo mundo é rico. Vai faltar oração, viu? Porque muitas vezes quem é rico não tem tempo para orar para a igreja. Não sei se você percebeu isso, porque é empresário, ele está correndo aqui, ele tem empresas, ele tem tanta coisa para fazer. A oração deles, quem vai fazer jejum, quem vai orar realmente para a igreja, geralmente são aqueles que são mais pobres. Porque eles têm mais tempo, eles têm mais disposição, mais disponibilidade para fazer isso. Muitas vezes você vai num evangelismo, você não encontra os grandes empresários para fazer, porque eles são muito ocupados também. Mas quem vai? Aquele que você acha que está no meio de nós aqui todos os dias. Não porque aqueles que estão na empresa não são importantes, porque quando a gente vai fazer a obra, quem vai dar dinheiro para fazer são eles. E quem vai orar para a obra são aqueles que não têm grandes coisas a fazer. Então todos são importantes, não deve haver essa divisão. É unir a igreja para fazer uma única obra. O objetivo único é o crescimento da igreja de Deus. A divisão não deve haver por causa de classe social, não deve haver por causa de nada. Eu gostaria de ler com vocês Galatas 3, versículo 28. Vamos ler comigo. Galatas 3, versículo 28. Galatas 3, 28. Ele diz aqui na minha versão: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje na igreja não há grego, quer dizer, não tem diferença cultural, ou não tem diferença de nacionalidade, porque não há grego. Quer dizer, na igreja aqui onde estamos, aqui no Brasil, não existe esse cara é estrangeiro, eu sou brasileiro, não existe mais isso. Somos uma única nação em Cristo. Não há questão de escravo ou de livre, não há questão de homem e mulher, não existe isso mais. Todos nós temos o mesmo direito, todos nós fazemos parte de um único Deus. Somos todos nós membros de um único corpo. Cristo é a cabeça. Então não tem nenhuma divisão no meio de nós. Essa é a base da nossa união como igreja. Não podemos deixar isso sair de nós. E qual é a importância para nós dessa união? Qual é a importância dessa união para a nossa vida? Para uma igreja? A importância disso. Primeiramente, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Já comentamos um pouquinho disso. Primeira importância é porque quando a igreja é totalmente unida, os crentes encontram apoio espiritual. Apoio espiritual. Gente, você já talvez ouviu falar isso, que uma única lenha
acesa não fica muito tempo ligada, porque daqui a pouco vai parar, né? Não vai ter mais fogo. Mas se colocar 2, 3 juntos, permanece. O fogo permanece por muito mais tempo. Mas eu queria ler com vocês um versículo aqui também. Eclesiastes 4. Vamos ler comigo aqui. Eclesiastes 4. Eclesiastes. Está para cá. Eclesiastes 4. Para ver essa importância. Apoio espiritual para nós. Eclesiastes 4. Vamos pegar a partir do versículo 9. A importância desta união para mim e para você. Olha aqui o que ele diz aqui, a partir do versículo 9. Não, estou no capítulo 8. É 4. Versículo 9. É melhor 2 juntos do que alguém sozinho, porque melhor será o resultado do que fazem. É melhor 2 juntos do que alguém sozinho. Por que isso? Porque melhor resultado quando Deus trabalham juntos. Então é melhor para mim, para você, unirmos nessa caminhada da fé. E vamos chegar mais longe quando unimos assim. Quando unimos assim, é melhor, a gente vai chegar mais longe. No versículo 10, ele diz: se um cair, seu companheiro o levantará. Então, na nossa vida cristã, nós encontramos apoio espiritual, porque se eu cair, você vai me ajudar a se levantar e eu vou continuar caminhando. Isso é uma importância dessa união. Ele diz: pobre do solitário se cair, pois não terá quem o levante. Além disso, se deitam juntos, podem se aquecer um ao outro, mas alguém que se deita sozinho, como se aquecerá? Um sozinho é derrotado, mas 2 juntos vão resistir. A corda tríplice não arrebenta tão fácil. Então isso é a importância da união para nós na nossa vida cristã. Corda tríplice não se arrebenta muito fácil. Né? Se deitamos juntos, um aquece o outro. Mostrando que a união para a igreja hoje, nesse momento que estamos vivendo, nós precisamos de uma igreja que se une para confrontar e afrontar essa crise que vivemos nesse momento. Não é uma igreja que está se afastando, onde cada um está ficando no seu cantinho. Não. Não é uma igreja onde cada um está ficando, que está se esvaziando. Não, isso não ajuda. Gente, nós precisamos unir forças para quebrar barreiras, para resistir. O que ele diz para nós? Um é derrotado, mas 2 resistiram. Então é importante que nós unimos nesse momento. Não afasta, não corra, não. Vamos juntos, vamos vencer essa batalha. É uma luta social, espiritual, cultural, mas vamos juntos e vamos chegar. Essa é a importância, é uma das importâncias. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Galatas 6:2. Vamos lá um pouquinho comigo. Galatas 6:2. Melhor a Bíblia, né, gente? Melhor ler os versículos que estão nos iluminando. Isso é muito importante para nós na lição, quando lemos a palavra de Deus. Galatas 6, versículo 2. Ele diz aqui na minha versão, que eu gosto muito desse português: carreguem o peso uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Essa é uma igreja onde um carrega o peso dos outros. Um ajuda o outro, gente. E isso não só em oração, mas em tudo. Um ora por outro. Um pensa no outro. Um tem saudade do outro.
Um ajuda o outro. Essa é a igreja de Cristo. E nós precisamos entender isso. Quem ficar sozinho não vai longe. Porque você está sozinho lutando e vai carregar seu peso. Então, na hora de aperto, gente, nós precisamos de ajuda um dos outros. Esse aperto é em tudo. Aperto na hora difícil, eu preciso de muita oração. Algumas vezes, quem está passando um momento complicado nem consegue orar. Muitas vezes. Algumas vezes isso ajuda. Tem gente no momento de aperto, ora muito mais. Mas também tem gente na hora de aperto, não consegue orar. E precisa de oração dos outros para se manter firme na fé. E isso é importante para nós. E nós precisamos entender isso. Para poder trabalhar e ajudar. E não só oração também, mas, gente, é qualquer ajuda. Financeiro. Precisamos também de uma igreja que pensa nos problemas um dos outros. Essa é a nossa base. E a união nos faz fortes. Já falamos disso muitas vezes, né? A união nos faz muito forte também. E além disso, uma igreja que vive em união deixa muito bom testemunho na comunidade onde está funcionando, onde está vivendo. Gente, porque é importante saber disso. Quando nós vivemos assim, em perfeita união, a mensagem que está saindo fora vai dar para nós um verdadeiro testemunho. Cristo diz, pelo amor, reconhece realmente se vocês são os meus discípulos. Quer dizer, o mundo está vendo a nossa vida. O mundo está vendo. Gente, qualquer igreja que tem uma unidade perfeita, onde um vive com o outro, gente, isso vai trazer pessoas dessa igreja. Ninguém, porque a igreja vai dar tão bom testemunho, muita gente vai querer conhecer essa igreja. Isso vai favorecer o crescimento da igreja. Eu me lembro numa época, na minha infância, como não sabe, você sabe, no meu país tem a questão de voodoo. Aí, algumas vezes, uma família que está muito ligado ou muito ligada ao voodoo, os pais, pessoas não são crentes, e um jovem ou uma criança aceitou Jesus, é uma guerra, é uma luta. Algumas vezes, os pais abandonam essa criança, abandonam esse jovem. Não quer mais pagar a escola, não quer mais comprar vestimentos, nem dar alimentação. Porque saiu do ritmo da família, vai aceitar Jesus e diz, então, você conheceu, então, que seu Deus cuida de você. Ou a sua igreja cuida de você. Imagine uma igreja que não tem uma unidade, e esse jovem abandonado pelos pais, tem que ir para a escola, tem que comer, tem que dormir. Algumas vezes os pais botam o filho lá na rua, por aceitar Jesus Cristo. Então, quando a igreja é unida, essa não fica abandonada, não. A igreja assume. Os irmãos juntam com ele na oração. Além disso, a igreja assume a responsabilidade da alimentação, da vestimento. Algumas vezes paga a escola. E o menino continua crescendo. Esse acha muito apoio na igreja, porque a unidade da igreja faz com que isso aconteça. Esse testemunho vai mais longe do que a nossa pregação. E isso precisamos fazer. Um ajuda o outro para poder manter firme o crescimento da igreja. Dar um bom testemunho. Esta união é uma verdadeira força para uma igreja. Porque com a união a gente vence mais. Nós já vimos isso no Eclesiastes. Que quando nós estamos muito unidos, ninguém vai derrotar quem está unido. Ninguém vai derrotar uma igreja unida. Ninguém vai derrotar um povo unido, porque eles vão vencer, vão resistir a qualquer dificuldade. Então, nesse momento de crise, se nós unirmos forças, ninguém de nós vai ser derrotado. E nós precisamos saber disso, gente. É um momento que muitas igrejas estão ficando vazias, porque o povo não entendia esse segredo da união. Não entendia isso. Mas é um momento, em vez de afastar, de unir forças, de unir capacidade. Isso, gente, é em tudo. Isso é em tudo, tá?
fazer isso para a igreja, é em tudo, gente. Eu já falei, eu já comentei aqui em outros momentos, até para a realização de uma obra da igreja, gente, quando a igreja é unida, isso acontece muito mais rápido e muito melhor, com muito menos gastos. Muito menos gastos, porque a união vai fazer com que todo mundo faça o que pode, e isso leva a uma vitória completamente diferente do que quando existe uma divisão. Então, será que hoje essa união que estava no meio do povo de Israel, para poder levantar, não precisamos de novo desta união para nós levantarmos nesse momento de crise, nesse tempo onde estamos? Ou como você que está na tua casa está pensando nisso? Você que está ficando sozinho em casa, que não está vindo para cá na igreja, como você está vendo isso? Tem gente que sai da igreja aqui que não faz parte do grupo de risco, mas desde que saiu o decreto do governador, nunca voltou mais para cá. Nem sabe se existe alguém aqui, se o irmão faleceu, nem tem nenhuma notícia da sua congregação. Pensa bem, será que você não precisa unir forças conosco aqui nesse momento? É bom para mim, é bom para você. Vamos nos unir para fazer acontecer. Vamos unir para levantar a nossa igreja, gente. Você que não faz parte do grupo de risco, venha conosco, venha cultuar conosco. Vamos de novo reerguer nosso altar. Vamos de novo levantar nosso templo. Vamos de novo recomeçar o nosso culto ao nosso Deus único. Vamos de novo levantar a nossa igreja. Vamos! No tempo de crise, precisamos da união. No tempo de crise, precisamos da unidade. No tempo de crise, precisamos da sua ajuda. E você precisa da nossa ajuda. Precisamos vencer essa crise. E vamos vencer com a unidade da igreja. Não tem outro caminho a seguir. Gente, vimos essa união. É tão importante, é tão necessário, é tão indispensável, que seja para o povo judeu na época da crise deles, que seja para nós, na nossa crise hoje, é indispensável essa união. Mas essa união estava ameaçada. Gente, essa ameaça é grave, viu? É gravíssima. Por quê? Se você tem um inimigo de fora que está atacando você, não tem problema, porque você já sabe que tem inimigo de fora. E Neemias, com a sua equipe, com a nação, estava totalmente bem ligado com todos os inimigos que estavam de fora. Era com o apoio de Deus e com a estratégia que Neemias estabeleceu, era muito difícil vencer e atacar o povo e parar a obra. No entanto, a ameaça estava dentro do povo de Israel. Isso é a pior coisa que pode existir. Quando é seu próprio povo que está trabalhando contra você. Isso é um problema grave. Quando é membro desta igreja que quer dividir essa igreja. Quando a ameaça está dentro da assembleia daqui. É grave. Isso aconteceu. Qual o problema que estava lá? Sabe, o povo saiu do cativeiro. Lá do Império Persa, durante muitos anos, e voltaram. Bom, muitos estavam trabalhando só para se alimentar, porque não tinham nada de recursos pessoais. E tudo que eles tinham na terra natal já foram derrubados, roubados, levados para o império. No entanto, tinha também pessoas que estavam trabalhando no império, no governo. Por exemplo, Neemias estava trabalhando lá no governo. Então, tinha pessoas que acumulavam também recursos. Mesmo saindo do cativeiro, tinham ricos no meio deles. Tinham ricos, tinham pessoas de fortunas.
que estavam lá no meio deles também. Só que quando voltou desse cativeiro, os pobres passavam dificuldades para se sustentar. Ele tinha dois problemas. Além disso, tem que se sustentar e ainda tinha que pagar imposto. Era a obrigação pagar imposto para o império dominante, o império dominador. Gente, tinha que pagar imposto, não tinha outro caminho. Tinha que pagar imposto. A qualquer custo, tem que pagar imposto. Quer dizer, o pobre precisa se sustentar, a família, e além disso, tem que pagar imposto. E tinha imposto diário, gente. Quando lemos um pouquinho mais para frente, nós vimos, o Neemias fala isso, né, no mesmo capítulo 5, no versículo 15, versículo 16, 18, por exemplo, Neemias disse que os governadores antes dele estavam cobrando diariamente imposto do povo. Imagine, você não está trabalhando, você não tem recurso, mas todo dia tem que pagar um imposto. Aí o que faz? Pega empréstimo. Quem não tem condições, vai lá pegar empréstimo. E quem tem recursos, quem tem dinheiro, os ricos, davam empréstimo ao povo. No entanto, quando acaba o tempo de devolver o dinheiro e o povo não consegue devolver, pega casas deles, pega também os filhos, as filhas como escravos, e tudo que eles têm para pagar essa dívida. Será que hoje não existe isso? Se olharmos hoje, no tempo de crise que estamos vivendo no Brasil, será que não tem ricos que estão aproveitando essa crise para se enriquecer mais? Né? Gente, quantas situações que está lá nas mãos de policiais federais, civis, que estão andando no Brasil todo, gente, encontrando caixa, mala com mais de R$1 milhão na casa de pessoas, dinheiro para compra respirador, materiais hospitalares, pessoas estão morrendo por falta de alimentos, e o dinheiro está guardado numa mala, o dinheiro é desviado, os materiais estão super faturados. Então estava assim também no povo judeu. Os ricos estavam aproveitando o momento. Quando vamos mudar nessa vida como homens? Será que vamos chegar um tempo, vai ter homens melhores? Acho que não vai, não. Só no momento, quando Cristo estabeleceu o novo reino. Então isso acontecia lá com o povo de Israel, povo judeu, na época de Neemias. Aí, essa parte da nação que ficou na pobreza, aí começavam a clamar a Neemias. Se juntaram para fazer uma manifestação, começavam a pedir socorro do governador, dizendo que não suportar mais isso, já perdemos casas, já perdemos nossas terras, agora estão tomando todos os nossos filhos como escravos. Gente, começaram a reclamar disso. Essa era a ameaça. Então a nação estava dividida, pobres e ricos. E além disso, esses pobres, gente, esses ricos, fizeram um juramento com Tubijá, que era que estava trabalhando contra a reconstrução da cidade. Já no capítulo 3 de Neemias, nós vimos que eles já fez esse juramento para trabalhar junto com o Tubijá. E além disso, no versículo 6, Neemias dizem que eles estavam mandando e recebendo cartas. Eles são judeus, mas com dois corações. Eles não estavam totalmente desempenhados na obra de Deus. E eles estavam trabalhando ali dentro, trabalhando para o inimigo. Faz uma conversa, comunicação.
tudo que está passando dentro, tudo que os Neemias estão fazendo, eles estão comunicando lá, via cartas. E eles também estão tentando fazer com que Neemias aceita Tobijá como um cidadão, um cara de bom coração, que quer ajudar. Então, o que quer dizer? Dentro deles tinha esse problema. E além disso, esses ricos não estavam trabalhando de verdade na obra também. Eles serão preguiçosos, dizem o Neemias no livro dele. Diz que eles serão preguiçosos, não estavam trabalhando bem, e além disso, trabalham contra a obra e ainda toma tudo de quem passa por necessidade. Então essa era uma ameaça grave. E isso ia dividir a nação. Só que, gente, quando chega essa ameaça, esse problema, então nós vimos que era uma falta de amor. Falta de amor. Não tinha amor. É grave quando não tem amor de Cristo na igreja. É grave quando ninguém tem amor por outro. É grave isso. Porque Cristo diz, pelo amor que vocês têm um ao outro, vocês estão mostrando que vocês são meus discípulos. O amor não pode faltar no meio de nós. E falta de compaixão também, gente. Não tinha compaixão. Os ricos não tinham compaixão. Os ricos tinham uma dureza de coração para os seus próprios irmãos. O sofrimento deles não se importa para eles. Não é nada para eles. Muitas igrejas estão assim. Sofrimento de um não importa para outro. Calamidade de um não importa para outro. Cada um se vê. Cada um por si. Cadê uma igreja nesse momento de crise? Como trabalhamos? Como pensamos? Nós precisamos disso. Unidade e amor, né? Então foi isso que estava lá no meio do povo. Mas uma coisa importante que nós vimos, a nação de Israel tinha um líder. O povo de Judá tinha um líder. Um líder que estava completamente compromissado com o que era responsável. Um líder que estava ligado com tudo que estava passando no meio do seu povo. Não era um líder ignorante. Não era um líder negligente. Não era um líder que está aí mais... Não, mas era um líder ligado ao seu povo. Um líder ligado à sua nação. Um líder ligado aos que estão sob a sua responsabilidade. E a igreja precisa desses homens de hoje, igual a Neemias, que está não só apenas responsável da obra, mas que está ligado também aos que estão sob a sua responsabilidade, que é sensível ao que está passando no meio da igreja. Por quê? A reclamação chegou ao ouvido de Neemias e na hora tomou atitude. Porque ele sabia que isso ia acabar com a unidade da nação, e isso ia levar o povo à derrota. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então isso foi Neemias. Ele já tomou uma decisão para solucionar o problema. O que Neemias fez? Assembleia Geral. Assembleia Geral. Uma reunião geral. Convocou o povo para discutir o problema. Gente, eu já vi igrejas divididas por falta de uma atitude dos líderes. Falta de atitude. Por quê? O problema começou pequeno. Todo mundo já viu essa ameaça. Era pequeno. Mas ninguém tomou atitude e o problema cresceu, amadureceu, até chegar um momento, ninguém pode mais controlar. A igreja, o que aconteceu? Dividiu. Acabou com a igreja.
muitas vezes, se tomasse uma atitude muito cedo, iria frear essa dificuldade, essa divisão. Porque o problema já foi comunicado, mas não tinha sensibilidade nos líderes. Mas Neemias não, quando ele ouviu isso, ele já convocou uma grande Assembleia Geral com todo mundo. E ele expôs o problema. Relatou a situação e colocou os ricos para responder. O nosso povo foi vendido e graças a Deus, Deus concedeu o livramento, o resgate da nossa nação, dos nossos irmãos. E hoje vocês ainda estão vendendo escravidão de novo? O que vocês vão dizer aqui? Ninguém tinha resposta para falar. Todo mundo ficou calado. Porque Neemias estava confrontando o desejo deles, estava confrontando o coração deles, estava confrontando a cabeça deles, estava confrontando o pensamento deles, levam eles a uma reflexão da situação. Gente, tem um momento que a igreja precisa reunir, não só para cantar, levantar a mão, mas para discutir os problemas da igreja. É sim, precisa reunir. Antigamente, acontecia a reunião dos membros da igreja. Na minha época, como hoje eu sou tão velho, já passou o meu tempo, mas no meu tempo, na minha época, tinha reunião dos membros. Sabe por quê? Para discutir os problemas da igreja. Todos tinham liberdade de opinar, de conversar, de propor a saída. E o líder estava monitorando a reunião, levanta os pontos, e a igreja discute, toma a decisão, resolve problemas e vai para frente. Hoje em dia acaba com isso. Mas por que a igreja não consegue mais reunir, falar, conversar, discutir, tomar decisão e resolver esses problemas? É o que Neemias fez. Nesse momento de crise, era para fazer também. Eu acho que é importante. Eu acho que seria importante que as igrejas fazeriam uma convocação dos membros para ver como vai ser a igreja daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. O que vocês estão vendo aqui na nossa igreja que precisa melhorar? Uma coisa hoje, nosso louvor está passando por dificuldade aqui. Você percebeu? Não temos mais de louvor aqui. Será que não tem pessoas que sabem cantar nessa igreja? Precisa discutir um problema. A igreja precisa discutir seus problemas. Precisamos discutir. Precisamos sentar, analisar nossos problemas, toma a decisão, toma a atitude e leva a igreja mais para frente. Não fica. Nós precisamos ser sensíveis aos nossos problemas. E deixa o povo dizer, por que vocês não estão vindo para o culto? É assim, a igreja vai se sentir parte da congregação, gente. E todo mundo vai se sentir parte da congregação. Isso vai nos ajudar a solucionar problemas que algumas vezes eu posso ser um líder, mas tem um momento que não tenho uma solução, enquanto o irmão Flávio tem uma solução. Sim, tem uma solução. Ele pode fazer uma proposta muito boa para nós. E foi isso que ele faz, convoca o povo, e deixam eles lá. Vendessem a nós, então se calaram e não acharam o que responder a Neemias diante desses problemas. Segunda coisa que ele faz, ele fez uma proposta conciliadora. Ele apresentou o problema, deixou o povo para dar uma resposta, ninguém falou, ele deu, então vamos tomar uma saída. Ele já tem alguma coisa na cabeça. Ele sabia o que ia fazer. Mas vou dizer uma coisa para você, gente.
Se Neemias, para resolver o problema, tomasse apenas um decreto sem reunir o povo, não ia conseguir um resultado como esse. Porque algumas vezes nós queremos agir com força, com um decreto, com uma decisão da autoridade mais alta. Vamos resolver isso na hora. Quer dizer, toma uma decisão como líder, como responsável, como presidente, achando que isso vai resolver. Não, algumas vezes cria mais problemas. Cria mais problemas, mais manifestação, mais críticas e cria mais divisão. Eu acho que se Neemias fosse agir desta forma, unicamente com um decreto dizendo: vamos devolver tudo que vocês pegaram, ia dar bastante problema, porque ninguém ia aceitar isso, ia dar bastante dificuldade. Mas, como ele reuniu com todo mundo, colocou a situação na pauta, discutiu e ele propõe uma saída, isso levou a uma resposta muito, muito, muito maior. Porque o povo participou na discussão, na resolução do problema. Está entendendo, gente? A igreja precisa trabalhar com bastante clareza para resolver os problemas, as ameaças que estão nós ameaçando nesse momento de crise. Algumas vezes, um decreto do presidente não basta, uma lei não basta, precisa de uma sentada e uma conversada para resolver. E aqui, ele diz: agora deixemos este ganho, restituíres hoje. A primeira coisa que ele faz, ele disse: eu também emprestei dinheiro. Neemias também emprestava dinheiro aos pobres. Não só Neemias, mas gente da casa de Neemias também emprestava dinheiro aos pobres. Só que, na nossa lição aqui, o comentarista diz que Neemias havia emprestado dinheiro com juros. Com juros. Não com usura, mas com juros. Eu tinha dúvida disso. Eu fui pesquisar um pouquinho mais. Os outros comentaristas que eu li não confirmam isso. Não confirmam que Neemias emprestava com juros. E se analisarmos o livro do Neemias, vamos ver que realmente é mais fácil entender que ele não emprestava com juros. Por quê? Neemias estava tanto preocupado com a situação do povo, que estava pagando o imposto diário, como nós vimos lá há pouco tempo, como falei, e vamos confirmar isso, para poder deixar você mais claro. Vamos confirmar em livro de Neemias, capítulo 5, onde estamos lá. Vamos confirmar isso. Neemias, capítulo 5. Vamos comigo. Neemias, capítulo 5. Estamos indo para terminar. Eu estou um pouquinho mais avançado hoje, mas vamos terminar daqui a pouco. Estamos na última parte lá que estamos comentando agora. Estamos terminando já. Neemias, capítulo 5. Vamos no versículo 15 e 16. Mais longe do que nosso texto. Neemias diz: os governadores antes de mim exploravam o povo, exigindo diariamente 400 gramas de prata, além de alimento e vinho. Antes de Neemias. 400 gramas de prata diariamente. Alimento, vinho, aí tudo para eles consumir dentro da casa do governador, tem que sair do povo diariamente. O que ele faz? E até seus subordinados se aproveitavam do povo. Eu, por temor de Deus, eu não fiz nada disso. Aí Neemias falando aqui. Por temor de Deus, ele não cobrava a alimentação dele na costa do povo.
Além de mais, eu trabalhei pessoalmente na reconstrução da muralha, embora não fosse proprietário de terrenos, e meus empregados passavam o dia na obra. Além de não cobrava imposto, Neemias trabalhava com a sua própria mão na reconstrução da muralha. E Neemias não tinha terra, não tinha casa onde ele estava trabalhando. Nós sabemos que Neemias colocou todo mundo para trabalhar na frente da sua casa, na região da sua casa. E Neemias não tinha casa, mas mesmo assim ele estava também num ponto trabalhando com a sua própria mão, como governador. No versículo 18, Neemias relatou mais: e com isso tudo, eu nunca cobrei a manutenção de governador, pois o encargo de impostos já pesava muito sobre o povo. Neemias diz que eu não cobrei nada do que deve ser cobrado como governador. Por quê? Porque eu já percebi que já a situação de imposto já estava muito pesado na costa do povo. Então, se Neemias estava tão preocupado com a situação do povo, nem cobrava seu direito do governador, como ele ia emprestar dinheiro com juros? Como ele ia emprestar dinheiro com juros? Por temor a Deus que ele tem. Aí quando eu li essa parte, eu li outros comentários, eu mais confirmei, eu posso confirmar que realmente ele não emprestava dinheiro com juros. Porque no texto onde ele falou que emprestava dinheiro, ele não disse que emprestava dinheiro com juros. Só que ele disse, eu também emprestei dinheiro. Gente da minha casa emprestava dinheiro. Hoje em dia, vamos perdoar todo mundo. Não vamos mais receber esse dinheiro. Vamos deixar para eles o dinheiro emprestado, a dívida. E eu peço a todos vocês que fazem do mesmo jeito. Sim. Exatamente. Vamos acabar com a cobrança de juros. Vamos acabar com as dívidas. Além de vamos acabar com a cobrança de juros, diz uma coisa: vamos acabar com a cobrança de juros. Na minha versão diz: vamos perdoar essa dívida. Aqui diz: pois bem, vamos perdoar essa dívida. Essa aqui diz aqui na minha versão: devolvam-lhes hoje mesmo os campos, vinhas, olivas, casas. Perdoem também a penhora em dinheiro, trigo, vinho e ouro que vocês tomaram deles. Do versículo 11 e versículo 10. E eles disseram: vamos devolver tudo sem cobrar nada. Então Neemias propõe de acabar com essa cobrança, de acabar com essa dívida, de perdoar a nação, de dar um alívio ao povo, a pobre. Então resolveu o problema. E Neemias fez juramento. No final da parte do versículo 12, 13, ele vai fazer juramento. Convocou os sacerdotes, vai lá no templo e fazer o povo jurar que vai manter essa palavra, que vai devolver ao povo. Então, Neemias solucionou o problema com a boa participação de todos. E ele selou isso com a presença de Deus. Porque ele foi no templo, convocou os sacerdotes que representavam juízes na época, selou isso, fez juramento e sacudiu o manto dele também, sacudiu isso para dizer: se vocês não manteram essa palavra, como eu estou sacudindo agora a minha roupa, é assim que Deus vai sacudir todos que não fazem isso. Foi um juramento simbólico e isso aconteceu. O povo manteve ali o problema. Então, agora, com essa solução, a unidade do povo de Deus voltava. E a ameaça acabou porque Neemias estava totalmente ligado no que estava responsável. Viu como foi fácil tomar uma resolução com a unidade, com uma conversa, com uma discussão? Nós precisamos trabalhar igual a Neemias. Hoje, como líderes,
hoje como obreiros, hoje como responsável, hoje como governador na obra do Senhor, nós precisamos ser ligados aos problemas, às dificuldades e buscar a participação na resolução dos problemas da igreja. Estamos cheios de problemas nas igrejas de hoje, cheios de ameaças, cheios de dificuldades que precisam ser solucionados. Mas cabe de nós, obreiros, que vão tomar boas atitudes para resolver os problemas. Viu como Neemias fez? Ele não oprimou ninguém, ele não obrigou ninguém, ele não agiu com força, mas ele confrontou com palavras, com amor, imparcialidade, humildade. Imparcialidade, humildade. Neemias não estava apenas se preocupado com os ricos na nação, mas não, a causa dos mais pobres também preocupava a Neemias. Então nós precisamos entender isso, gente. Precisamos de imparcialidade no tratamento do povo de Deus. No tratamento da igreja, valoriza todos, ricos, pobres, igual. Não existe essa divisão na igreja de Deus. Para terminar, eu vou dizer para vocês. A igreja precisa voltar a sentar e conversar, discutir os nossos problemas. Precisa fazer isso. Isso acontecia com Neemias, isso acontecia também na igreja primitiva. A igreja reunia, discutia e tomava decisão com o povo, e assim a igreja continuava sendo unida. E ficava muito forte. Resolveu o problema. Falta de diáconos da igreja, a igreja reunia e escolhia os diáconos. Reunia e escolhia os diáconos. Precisava substituir Judas, reuniam, escolher a substituição de Judas no meio dos discípulos. Reunia, discutia, trabalhava em unidade, trabalhava em união. A igreja estava cada dia mais forte, mais unida, crescida. Mas hoje em dia, nós precisamos voltar a isso. Voltar nisso. Botar a igreja em união. Que Deus abençoe a todos nós e vamos buscar a união no meio do nosso povo. Até a próxima lição no domingo que vem. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu pastor. Que Deus continue usando e abençoando o Senhor a cada momento, a cada dia, para estar ministrando uma lição maravilhosa dessa. Queridos, o nosso escritor aqui, o nosso escritor que transcreveu essa lição, que é o Eurico, né? Eurico, ele deixa claro que toda desunião é obra da carne. Agora, a pergunta que eu faço para você que está em casa, a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo agora é: como é que você está vendo a tua igreja? Como é que você está vendo o seu coração? Porque o escritor Eurico aqui deixa claro, dizendo que, para mim e para você, que toda desunião é obra da carne. E nós precisamos refletir sobre isso. Nós não podemos ouvir essa lição maravilhosa que foi transmitida, foi explanada pelo nosso pastor Paul, e ficar sem pensar nesse conteúdo. Não. Eu preciso começar a pensar: como é que eu estou vendo a minha igreja? Como é que eu estou vendo a igreja que eu faço parte dela? Como é que eu estou vendo? Será que eu tenho que melhorar? Porque preste atenção numa coisa: se eu começar a melhorar, você começar a melhorar, nós vamos ter uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Agora não adianta se eu não começar a melhorar por mim mesmo. Não adianta se eu não refletir, me analisar, para poder estar melhorando o meu relacionamento com os irmãos. E precisamos fazer isso, tá, irmão? Então,
Aqui diz que toda desunião representa a obra da carne. E isso é muito sério dentro da igreja. Aí é um motivo assim, gente, como é que eu estou vendo? Como é que eu me estou vendo dentro da igreja? Eu estou me relacionando bem com os irmãos? Eu estou chegando na igreja, eu sinto prazer em ir à igreja porque eu tenho um bom relacionamento na igreja? Precisamos olhar para este lado, cada um de nós. Você que está em casa precisa olhar para este lado, precisa olhar, peraí, será que eu estou tendo um bom relacionamento na igreja? Porque, olha, presta atenção, nós estamos num tempo de pandemia que o povo diz assim, olha, eu estou com muita saudade da igreja, por que não voltou, pastor Rogério? Será que o seu relacionamento está bom? Porque você encontra os irmãos, eu estou com saudade demais da igreja, coisa e tal, mas por que você não voltou? Qual a dificuldade que você está sentindo? Se você tivesse um relacionamento bom com a igreja, você estaria aqui dentro ouvindo esta palavra maravilhosa. Se você tivesse um relacionamento bom com cada irmão dentro da igreja, você verdadeiramente vinha à igreja, estaria na igreja para poder gozar deste relacionamento. Ah, pastor, mas não pode abraçar, não tem problema. Se eu ver o Flávio aqui, eu me sinto feliz. Ontem eu não vi o Rogério aqui, eu fiquei tão triste, passei o dia triste. Passei o dia triste porque o Rogério não estava aqui ontem na oração. Porque o Rogério é guerreiro aqui nas orações. É isso, meu relacionamento com ele é isso aí. O dia que eu não vejo ele na oração aqui de manhã, para mim não passei o dia bem. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento. Embora nós nos falamos pouco, coisa e tal, mas só da gente ver a pessoa ali, você já tem aquele prazer, aquela sensação boa. E agora eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você. Olhar para dentro de você e falar assim, puxa vida, será que eu tenho um relacionamento bom? Porque, gente, não existe, quando nós temos um relacionamento bom, dentro da igreja ou com nossos familiares, a gente tem o desejo de ver. A gente tem um desejo de ver, a gente tem um desejo de dar um bom dia. Essa rede social aí está roubando tudo isso de nós, porque eu até não mando muita coisa não, você sabe por quê? Porque eu acho que aqueles filósofos do passado, eles não escreveram obra nenhuma, você sabe por quê? Eles valorizavam o diálogo, o papo assim cara a cara. Quem escreveu obra de Platão, de Aristóteles, quem escreveu foi todos os discípulos deles, não foi eles. Por quê? Eles gostavam de conversar, eles gostavam de estar presente. E hoje, eu vou mandar um oi para o povo e acabou e está tudo bem. Não, meu amado, meu querido, é a presença, está presente é que faz isso. Então, eu peço a você, não deixe essa lição passar em vão não. Reflita sobre ela, porque nós estamos vivendo momentos que besteira, eu digo besteira, vocês sabem por quê? Eu digo besteira, porque a rede social está roubando as coisas mais importantes das nossas vidas, porque as pessoas, ao invés de pegar essa revista, reler isso aqui e começar a meditar nisso aqui, ele corre para poder estar lendo aqueles negocinhos que manda na rede social, aquele negócio. Ontem o pastor Francis Mar leu aqui assim, aquela Salmos 139, né, assim, Senhor, sonda-me, Senhor. E eu olhei aquilo ali e digo, meu Deus, eu já não peço Deus para sondar o meu coração, fico lendo só aquelas mensagenzinhas que aquele povo manda e acabou, eu não peço a Deus para poder sondar meu coração. Mas nesta manhã, eu quero que Deus sonda meu coração, eu quero que Deus me abençoe, para que eu venha ter um relacionamento melhor com a minha família, com aquele que se aproximar de mim. Eu quero ter um relacionamento melhor com o meu próximo. Amém? Obrigado, pastor, que Deus abençoe. Nós agora vamos estar dizimando e ofertando. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, se você que está em casa, que vem no culto à noite,
traga o seu dízimo. A igreja está vivendo um momento difícil, a igreja está passando por um momento muito difícil, financeiramente falando, que o povo se ausentou da igreja, deixou de dizimar, deixou de estar ofertando na igreja do Senhor, e nós estamos passando por muita dificuldade para manter as nossas dívidas em dia, para manter as nossas dívidas em dia. Nós ainda tivemos que gastar um pouco, porque nós não tínhamos equipamento para transmitir essas lives, que para poder ficar uma live boa, nós não tínhamos, mas hoje nós estamos arrumando e estamos tendo em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando, terminando, e você pode trazer o seu dízimo, se você pode trazer a sua oferta e colocar ali em cima do gasofilácio, que eu vou estar orando agora em nome de Jesus e convidando você para logo mais às 18 horas estar aqui. Ei, você que tem mais de 60 anos, está gozando de perfeita saúde, você está liberado para estar na igreja, você está liberado para estar conosco aqui, olhando um para o outro aqui, assistindo essas mensagens maravilhosas como foi essa de manhã, amém? Vamos colocar de pé, meus amados, e vamos estar orando em nome de Jesus. Eu quero chamar o Christian aqui. Christian não tem trabalhado aqui no púlpito, ele vai estar orando e encerrando o nosso culto aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor, amém? Pai amado, Pai querido, sou grato a Ti por esse momento estar aqui na Sua presença, Senhor. Obrigado pela lição de hoje, Senhor Deus. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Por ter aqui o Senhor nos ajudou, Pai, nos guardado, nos libertado, Pai, nos protegido, Senhor Deus. Continua nos abençoando com a Sua paz. Vem, Espírito Santo de Deus, renovar cada dia, cada momento, Senhor, que nós passarmos, Pai, daqui para ali, Pai. Nos proteja, Espírito Santo de Deus, de todo o mal, Pai. Nos proteja desse vírus, Senhor Deus. Arruma a nossa casa, Senhor Jesus. Renova aquele que está caído, Espírito Santo de Deus. Visite a cada um neste momento, Pai, para estar mais na Sua presença, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, pela minha família, pelo nosso trabalho, por estarmos aqui unidos em Cristo Jesus, Pai. Obrigado pelos ofertantes dessa manhã, Jesus, para a honra e para a glória do Seu nome, Jesus. Obrigado, nos leva em paz, nos leva em segurança, Jesus, aos nossos lares. Em nome do amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus.